Esses dias, passando pela Netflix, depois de muita dificuldade para escolher alguma coisa para assistir, finalmente eu escolhi o filme Rede de Ódio. E uma parada que eu achei muito legal nessa série, não, é um filme, né? É filme. Uma parada que eu achei muito legal nesse filme foi o texto que eles fizeram no título. É um texto meio que como se fosse uma parada meio fora de sintonia. E nesse tutorial aqui você vai ver exatamente isso. Como fazer um texto igualzinho do filme Rede de Ódio. É isso aí, é só isso que eu tinha para dizer. Vamos nessa. Eu tenho que admitir para você que este tutorial aqui não vai ser dos mais simples, muito básico. Tem umas questões artesanais que a gente vai fazer ali manualmente, mas relaxa, respira fundo, acredita em você e vamos nessa que você vai conseguir fazer junto comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um arquivo novo. Mas só um detalhe, tá? Eu não vou abordar as coisas mais básicas aqui nesse tutorial sobre o Photoshop. Então, se você não sabe nada sobre o Photoshop, confie em mim quando eu digo, clica do lado direito aí no card e assiste o tutorial de como começar no Photoshop, depois você vem para esse aqui. Eu não quero, você não manda em mim. Beleza, eu não mando em você. Se você quiser, você não precisa fazer isso, beleza? Mas esteja por sua conta e risco. Do lado esquerdo eu vou clicar aqui, ó, em Create New. Em Create New a gente vai criar um novo arquivo. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui do lado direito as opções de pixels, que eu vou colocar um tamanho aqui mais voltado de repente para um vídeo ou para uma arte específica para rede social, mas esse tamanho é indiferente, é só para a gente manter um padrão aqui. Então em pixels eu vou deixar 1920, a altura vai ser 1080, eu vou deixar 72 de resolução e na parte do background aqui embaixo ó, tem background contents. Você pode clicar aqui e escolher uma cor. Eu vou colocar esse tom específico de 13, 13, 13. Ai meu Deus, isso dá azar. Não dá azar não, relaxa, isso aqui vai dar muita sorte, certo? Então nessa corzinha aqui, que não é um preto total, eu não gosto de usar nem preto total, nem branco total, porque a gente perde informações de cores. Não, mas eu quero usar preto total e branco total, não tem problema, tá? É só uma dica que eu tô te dando, beleza? Vou dar um ok aqui, e aqui embaixo a gente vai clicar em Create. Clicou em Create, ele vai criar esse arquivinho bonitinho pra gente aqui, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que eu acho que vai ser interessante, é usar aquela tinta de background que tem. Na verdade, essa arte final, ela é basicamente uma foto, em cima dessa foto tem uma tinta no olho do cara e em cima dessa tinta tem um texto. Eu não vou usar a foto do cara, né, para não correr o risco de direitos autorais ou qualquer problema nesse sentido, então a gente ignora essa parte background da foto e vamos se concentrar só na tinta. Aqui eu já salvei uma imagem de tinta, se você quiser buscar isso aqui na internet, geralmente busque por palavras em inglês e nessas palavras em inglês você coloca, por exemplo, ink, I-N-K. Você pode colocar ink texture, né, de textura e geralmente aparece muita coisa assim. Ou você pode colocar ink PNG. Também aparece muita coisa quando você busca em inglês com essa opção de texture depois da palavra que você está buscando ou com as letrinhas, né, PNG. Feito isso, ó, eu vou clicar nessa tinta. Eu estou no Windows Explorer mesmo e eu vou arrastar em cima do arquivo do Photoshop. Só fazer isso, ó. Clica aqui, segura e arrasta e solta aqui. Eu não estou deixando essa imagem disponível para esse tutorial, mas é só você ir no Google e buscar ali por Ink Texture, beleza? Então clica, segura e arrasta, ó, solta em cima do arquivo. Quando você faz isso, eu tirei uma função aqui que pergunta para eu confirmar essa inserção. Se o seu perguntar, é só pressionar Enter e aí a gente finaliza essa opção. Feito isso, ó, com esta camada da tinta selecionada, eu vou pressionar Ctrl T de tatu. E aí, ó, pelos cantinhos aqui, clica, segura e arrasta, segurando Shift até a gente girar de lado. Enquanto você faz isso, você pode clicar bem no canto aqui, ó, e arrastar segurando Shift e Alt. E aí ele vai expandir, preenchendo um pouco mais da tela. Quando eu faço isso, você vai perceber que o nosso background é preto, aqui tá branco e essa tinta tá preta, ou seja, uma bela de uma palhaçada. Então a gente pode resolver isso, ó. Deixa selecionado a camada da tinta e lá em cima eu tenho essa opção aqui chamada Normal. Nessa opção de Normal aqui, ó, eu vou mudar para uma que é, cadê que eu nunca lembro? Divide, ó, tá lá embaixo. O Divide ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai meio que inverter as cores. Então o que eu tinha preto, ele colocou branco, o que era branco colocou preto, e agora vai ficar mais bacaninha. O que a gente vai fazer agora é digitar o texto. Então para isso, ó, do lado esquerdo a gente tem a ferramentinha de texto, é só clicar nela e clicar e soltar na tela. A gente pode digitar aqui, ó, vou digitar hater.
Feito isso, ó, você pode pressionar Ctrl T e pelos cantos segurar e arrastar e pelo meio clicar e arrastar para mover. Nos cantos, se você clicar e arrastar, ó, você aumenta ou diminui o tamanho. E clicando no meio, você consegue mover. Essa fonte aqui, ela até tá bacana, mas eu acho que uma outra fonte vai ficar mais legal. Então aqui, ó, com a camada selecionada, eu vou selecionar a ferramenta de texto e com ela ativada, no caso, né, lá em cima eu tenho a opção aqui de que fonte eu quero usar. Eu vou digitar uma aqui que se chama Anton. E aí eu clico na opção e confirmo que vai ser esse texto aqui com Anton. Vou só diminuir um pouquinho o tamanho, ó, e colocar aqui no meio. Professor, mas eu não tenho essa fonte Anton. Então, se você não tem essa Anton, então o que você vai fazer é ir lá no Google, no próprio Google, se você digitar, né, Google Fonts, você vai cair no site da Google e lá você consegue baixar um monte de fontes. Dentre as fontes, você tem essa fonte chamada Anton. E ela é muito bacana e também tem outras fontes muito legais no Google. Ultimamente eu só estou usando as fontes do Google porque elas são maravilhosas. Vocês ouviram? Um beijo, não? Maravilhosas. Aqui, se você quiser ir exatamente junto comigo, eu estou até num tamanho específico aqui, ó, da fonte. Pode ser um tamanho de... acho que é um tamanho 350, tá bacana, tá vendo? Então é um tamanho razoável, se você quiser até um pouquinho maior, se bem que o tamanho aqui é indiferente. Outra coisa, a fonte que a gente tem lá, padrão, né, nessa opção aqui dessa série, não melhor, dessa série, não, é um filme, então, desse filme, ela tem um itálico, né, que é a letra tombadinha. O problema é que esta fonte Anton não tem a opção de itálico. Então o que você pode fazer? Você pode selecionar aqui a camada do texto. Lá em cima você vai em Window e em Window você vem aqui na opção de Character. Nesse Character você tem este botão. Esse botão é um forçador de itálico. Quando você ativa ele, ó, ele força essa fonte para ter um itálico. Então mesmo que a fonte não tenha, não tem problema, certo? Você vai forçar esse itálico. Muito legal. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Agora a gente precisa começar a fazer uma questão aqui um pouco mais manual para fazer alterações nesse texto. Pelo menos pelas buscas que eu fiz e pelos testes que eu fiz, é meio difícil de você fazer uma parada meio automática. Então tem que ser uma coisa meio artesanal. Ai, eu odeio coisas artesanais. Não tem problema, vai ser bem legal, confia em mim. Então para isso, ó, a gente vai clicar em cima dessa camada do texto com o botão da direita e você coloca essa opção de Convert to Smart Object. Esse Smart Object, basicamente, ele converte a camada de texto numa camada que agora a gente consegue fazer manipulações nela. Agora, só um detalhe muito importante, tá? Ou melhor, volta tudo. Essa manipulação que a gente vai fazer aqui não é uma coisa assim extremamente avançada, uma coisa mais básica. Porém, se você quiser fazer uma montagem no Photoshop mesmo, eu já fiz um tutorial exatamente sobre isso. Então clica do lado direito no card, tem essa montagem que na verdade é uma montagem no estilo mais composição. A gente trabalha com algumas fotos e vai inserindo fotos em partes específicas ali. Fica muito legal. Se você quiser, assiste depois que vale a pena. Essa dica é muito valiosa. Continuando aqui, vamos fazer o seguinte. Deixa selecionada a camada do texto. Do lado esquerdo, a gente vai selecionar essa ferramenta aqui, que tem um nome horrível. Rectangular Mark II. Horrível, não sei quem foi que batizou isso aqui, mas vamos nessa. Com essa ferramenta selecionada, eu vou criar algumas áreas. Por exemplo, assim, ó. Vou clicar e arrastar e selecionar essa parte aqui do texto. Então vem comigo, ó. Clica, segura e arrasta, selecionei. Feito essa seleção aqui, muito simples, hein? Ó, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, você vai trocar para essa ferramenta, é só clicar nela aqui, e do jeito que está aqui, ó, você vai usar as setas no seu teclado, as setas mesmo, ó, para a direita. Cada vez que você aperta para a direita, ó, ele vai jogar um pouquinho mais para a direita. Se você quiser para ir mais rápido, você pode segurar a tecla Shift. Enquanto você segura Shift, ó, aí você aperta para a direita. Aqui eu vou arrastar só um pouquinho, ó, de leve. Então aqui é como se tivesse dado uma falha de sintonia, né? O texto eu fui e jogou um pouquinho para a direita. A gente vai continuar esse processo. Então com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar aqui um pouquinho na parte de baixo agora, ó. E mudando para essa ferramenta de novo, a gente vai vir e jogar um pouquinho para a esquerda. Aqui, vamos continuar esse processo, só que dessa vez, esse efeito aí, desse texto, só voltar um negócio que eu fiz uma besteira aqui, é um efeito que as primeiras letras, elas não são tão influenciadas por essa falha de sintonia, vamos dizer assim. Começa a ter mais problemas aqui nas últimas letras, se você conferir aí a capa do filme, né, tô querendo falar série toda, mas não é série, a capa do filme, você vai ver que é isso, quanto mais para a direita e embaixo, mais falha de sintonia a gente tem. Então agora, ó, ainda com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar aqui debaixo da letra A e arrastar até o final. De novo, mudando de ferramenta ali, ó, a gente vai jogar um pouquinho para a direita de leve. Me aproximando um pouquinho mais dessa parte aqui, agora a parada vai ser mais louca, hein? Eu vou selecionar um pouco aqui, ó, na base
do E e do R e joga um pouquinho para a direita. Vou continuar selecionando mais algumas áreas. Pode pegar aqui várias áreas ao mesmo tempo. Ó, então clica, segura e arrasta. Selecionei. Segura Shift, clica, segura e arrasta. Você pode selecionar um pouco daqui, selecionar um pouco daqui, selecionar os dois de novo, ó, e jogar um pouquinho para a direita. Não esqueça, depois de fazer a seleção, mude de ferramenta para a ferramenta de movimentação e aí você pode arrastar um pouco mais. Aqui eu vou continuar isso, ó, selecionar um pouquinho mais dessa área, jogar um pouquinho mais para o lado. A gente pode selecionar uma área um pouco menor, ó, joga um pouco mais para cá. De novo uma área maior e joga mais para frente. Vai diminuindo a área e vai pegando um pouco mais no meio, ó. Aqui embaixo, se você quiser também, ó. Jogando um pouco mais para cá, um pouquinho mais da barra do R. E a gente já distorceu bastante. Então realmente fica parecendo o quê? Uma falha de sintonia. Olha só, eu vou parando por aqui, mas se você quiser, você pode continuar fazendo seleções e jogando mais para a esquerda e para a direita. É que aqui eu acho que a gente ainda consegue enxergar direitinho a palavra hater. Se você distorcer demais a palavra, vai ser difícil de conseguir fazer a leitura. Então, muito cuidado quando você fizer essas distorções. Distorce, mas ainda mantendo a leitura. Senão, nossa, que efeito muito louco, mas aí a gente não consegue enxergar o que é que está escrito, beleza? Muito bem, feito isso, eu vou fazer só mais alguns ajustes aqui, criando uma camada de ajuste. Então, do lado direito, a gente tem o painel de Adjustments. Ah, e o meu painel de Adjustments não está aparecendo. Se não estiver aparecendo, vai lá em cima em Window. E aí você clica em Adjustments. Feito isso, a gente tem esse aqui, ó, que é o painel, a opção de Hue Saturation. Clicando nele, vai ser criada uma nova camada em cima de todo o conteúdo que a gente tem. E do lado direito, no painel de Properties, a gente tem a opção de Lightness. No Lightness você pode clicar e arrastar o slide, ó, e ele vai deixar mais escuro. Quanto mais para a esquerda, mais ele pega os tons claros e escurece. Quanto mais para a direita, mais ele pega os tons escuros e clareia. Isso porque essa imagem que a gente tem só tem cores pretas e brancas, tá? Não tem outros tons, mas se você tivesse outros tons, conforme se arrasta para a esquerda, ele vai escurecer, conforme se arrasta para a direita, ele vai clarear. Aqui eu vou colocar o Lightness com valor mais ou menos de 20, mais ou menos é ótimo, né? Com valor exato de 20. Isso vai fazer, ó, com que esse tom mais escuro, bem preto, acabe virando um tomzinho mais de cinza. Isso ajuda a criar um pouco mais essa sensação de falha de sintonia, vamos dizer assim. Eu vou criar mais uma camada aqui agora. E agora, ó, na verdade, não é de ajuste, tá? É uma camada normal. Então, vem no painel de Layers. Lá embaixo, a gente vai ter aqui, ó, esse botão de mais. Clica nele. Na ordem das camadas, essa camada tem que estar acima de todas as outras. Então, se a sua não estiver, ó, é só clicar do lado direito dela e arrastar jogando para baixo ou jogando para cima. Então, com ela acima de todas e com ela selecionada, a gente vai lá em cima, ó, na opção de Edit. Em Edit, você vai clicar em Fio. Esse fio consegue preencher aqui, se você colocar a opção de Contents e colocar Color, ele vai pintar essa camada toda com alguma cor específica. Nesse caso, eu acho que pode ser esse tomzinho aqui, ó, mais escuro mesmo. Não é um tom totalmente preto. Aquela mesma regra que eu já falei bem no começo. Nem totalmente branco, nem totalmente preto. E a gente clica em OK. E depois clique em OK de novo. Só um detalhe, tem que estar igual o meu aqui, tá? Mode Normal e opção de Opacity 100%. É só clicar em OK. Feito isso, né? Ele acabou de pintar tudo de preto. Nossa, professor, todo esse trabalho de seleção para pintar tudo de preto, a gente não enxerga mais nada. Então, eu sei que a gente não enxerga, mas calma, a gente vai colocar um pequeno efeito aqui, ó. Muito simples, deixa essa camada selecionada. Na parte de cima a gente vai em Filter, Noise, Add... Opa, peraí que eu mudei. Noise, Add Noise. Aqui, ó, eu tenho a quantidade, esse noise nada mais é do que um ruído. Então aqui eu vou mudar a opção de Amount, uns 30% mais ou menos, e a gente clica em OK. Beleza, ainda continuo não enxergando nada. Então vamos fazer a última coisa que a gente vai fazer aqui, que é mudar a opção de Blend Mode. Então aqui, ó, onde está escrito Normal, cuidado pelo amor de Deus, que a gente está nessa camada aqui, que é essa camada toda escura com esse noise que a gente colocou. Então muda o normal dela, clicando ali e mudando para Screen. Esse Screen vai remover o que é muito escuro dessa camada, mantendo o que é mais claro. Então o que ele fez? Ele eliminou aquele tom bem preto, escurão, e mantém só a granulação em cima. Então fica realmente aquela falha de sintonia. Nem eu aguento mais dizer falha de sintonia, eu acho que você aguenta ouvir menos ainda. Mas vamos lá. Última coisa, com essa camada aqui, ó, eu vou mudar só a opacidade, que eu acho que está meio intensa, né? 100%. Vamos colocar uns 50 mais ou menos. Fica
fica metade dessa intensidade. E aí a gente chegou nesse efeitinho bem legal aqui, ó, onde a gente pega esse texto e faz essa modificação para criar igualzinha aquela série Rede de Ódio. Última informação, como a gente está falando sobre filmes e séries, eu já fiz uma outra montagem aqui no canal também sobre como você pode se transformar no Coringa usando o Photoshop. Se você quiser assistir, e eu sei que você quer, clica do lado direito aí em cima no card e é só você assistir o tutorial que tá muito da hora. A sua jornada para aprender o Photoshop está só começando. Se por algum acaso, assim só se você quiser, você pode clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para conhecer o meu curso online Photoshop Business. No início do curso, você aprende os principais conceitos do design, como cores, fontes, diagramação, contraste, resolução de imagem e referências. Tudo isso vai te dar a base certa para avançarmos. Na sequência, vamos desenvolver mais de 15 composições com temas e objetivos diferentes. Com isso, você vai ver como aplicar os conceitos aprendidos anteriormente de uma forma estruturada para atingir o objetivo principal, enquanto aprende sobre recortes e tratamento de imagem, exportação de arquivo, estilos de camada, distorções, mesclagem, shapes, textos, smart objects, tratamentos de pele e outros recursos. Você também aprende sobre finalização de arquivo, portfólio, bloqueio criativo, tipos de clientes, como divulgar e como cobrar pelos seus trabalhos. O mais legal do curso é que durante os projetos que a gente vai fazer, você vai aprender diferentes técnicas e dicas para cada um deles. Com isso, você vai ter a autonomia, não só sabendo diferentes maneiras de criar composições, mas também para poder escolher o que você preferir para desenvolver os seus trabalhos. Se você quer ser um profissional diferenciado trabalhando com Photoshop, você precisa conhecer o Photoshop Business. Agora, se você quer aprender o Photoshop com mais calma, na descrição do vídeo aí embaixo também tem o link do meu curso de Photoshop. Enfim, você tem duas possibilidades, Photoshop Business ou o curso de Photoshop. O poder está nas suas mãos. É sério que você ainda não assistiu os outros tutoriais de Photoshop aqui no canal? Não seja bruto! Se você clicar aqui do lado, você tem duas opções de tutoriais que estão muito legais, mas infelizmente você só pode clicar em um deles, então escolha com muita sabedoria porque os dois estão muito legais. É hora desse vídeo atencioso acabar. Até mais!